tudo bem? Estamos aqui para o nosso podcast de cada dia, na segunda temporada do Dias de Rá. E aqui falando a pessoa, eu, Farida Zá, ao meu lado a Bahira Zá. E hoje temos a novidade que era a surpresa, né, da temporada passada, que é, atrás da outra telinha, Emelinha Zá. De Brasil para Dubai, de Dubai para Brasil. Marhaba! Amém! Ali atrás é Dubai, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as nossas experiências da primeira temporada do podcast, né? Mais assim, para retomar vocês de como é que foi essa experiência. E já que a gente já terminou a primeira temporada, né? E agora está dando início à segunda temporada. E a gente queria fazer uma autoavaliação aqui, né? Alguma coisa assim do tipo, como é que foi pra gente fazer isso? Porque um dia a Emily disse, vamos fazer um podcast. E nós, será? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir. E aí, assim, eu fiz, super fluiu. Foi uma coisa que era para ser 15 episódios, acabou sendo mais do que 15, né? Fala aí, Emily. Eu me lembro que quando a gente conversou com a Hadara, para quem não sabe, Hadara é a nossa social media, também vulgo conhecida por Nath Severo, e quando ela sugeriu, assim, meninas, façam uns 15 episódios, nós, as três, né, tipo... Como assim 15 episódios? A gente não tem conteúdo para isso. E ela assim, claro, pensem. Cri, 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 cri. E eu me lembro ali no primeiro mês, que dava mais ou menos no quarto, quinto episódio, e a gente... Nossa, tá sobrando conteúdo, né? E a cada vez que a gente se encontrava, a cada gravação... 1000 conteúdos aparecendo, mas que isso? Vamos ter que fazer mais, vamos nos obrigar a fazer mais temporada. E, inclusive, daí que surgiu a ideia do quê? Bom, vamos fazer temporadas específicas agora, porque essa nossa primeira foi um geralzão, né? Era tudo que a gente ia tendo ideia, era tudo que as pessoas iam perguntando, era tudo que as pessoas iam sugerindo, né? Então, tudo foi muito bem-vindo. Coisas que a gente ia colhendo das alunas, coisas de eventos, enfim. A gente coletou muita coisa nesses meses, nesses 3 meses. E não sei quantos que deu total, né? Deu quase 4 de podcast. Por aí. Foi por aí, né? Foram mais 15. Nada mais do que viver e aprender, né? Hã? É nada mais do que viver e aprender. Vivendo e aprendendo. É verdade. E assim, de uma forma muito positiva, né? E aí também a gente pôde perceber, a nossa ideia era o que a gente queria? A gente queria trazer assuntos e soluções, falar sobre dança do ventre mesmo, né? Mas falar de um jeito nosso, porque a gente percebia entre nós que a gente tinha diversas visões diferentes. Daí a gente conversava com uma professora que estava iniciando, e aí ela trazia coisas novas, interessantes, aquele sangue novo, assim. E disse, ai, que legal o sangue novo, né? Mas aí, ao mesmo tempo, também, ela dizia, mas essa parte mais fisiológica, né? Da parte da educação física. Mas e essa questão mais fisioterapêutica? E aí, né, a Emeline teve a ideia assim, gurias, vamos falar sobre dança do ventre, então. Vamos fazer um podcast. Vamos. E aí a gente está aqui, né? Essa ideia de trazer um assunto, tentar impactar a vida das pessoas, trazer alguma coisa que possa mudar, que a gente possa agregar, que a gente possa conversar sobre a dança do ventre. Exatamente. Trazendo as visões. E agora, tu estava falando aí, Bahira, e me lembrei de uma coisa que veio antes do podcast, que foi que deu a ideia. Vocês lembram antes lá, quando a gente recém começou o nosso grupo Ampliando Horizontes, que sim, gente, para quem não sabe, aqui é um lugarzinho interno, assim, nós três, né, nós temos o nosso grupinho que se chama Ampliando Horizontes, e da onde que surgiu isso? Justamente dessa coisa que a Barreira estava falando, da Farida, que está iniciando carreira, e de nós conversarmos, trazermos coisas, e toda vez que a gente se encontrava, eu gravava os nossos encontros, vocês lembram?
E agora eu lembrei disso, que eu gravava, mas, tipo, numa intenção era para mim e talvez tirar algum conteúdo para que eu publicasse nas minhas redes sociais. E um belo dia surgiu, né? Tipo, por que a gente não grava reunião? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Por que não vira um podcast? E foi uma coisa que a gente já fazia e a gente já conversava nessa intenção de podcast, só que agora a gente divide com as pessoas, exatamente o que a Borreira falou. Só que agora eu me lembro do primeiro episódio que a gente tagarela, como vocês sabem, e no primeiro episódio a gente travou, a gente ficou... Lembram disso? Era pra ser na reage natural. E as três assim... Não, porque na verdade, aí também tinha aquela questão assim, tá, então a gente vai começar. Quem vai começar? Quem vai falar? Quem vai falar? E agora, né? Tipo assim, vou falar, mas tô falando demais? Não, acho que eu tô me interferindo na fala da colega. Não, acho que não. E aí, né? Aí a gente, não, depois, tipo, foi depois desse episódio que a gente fez uma reunião, ou foi depois de uns 3 episódios, que a gente para tudo, vamos botar ordem nessa bagaça aqui. Fora os assuntos inacabados, né? Começava uma lógica, a outra se intrometia. Sim. E aí não acabava mais a linha cronológica daquele assunto. Não, nem falando isso de ter uma cronologia no nosso assunto, que senão os primeiros episódios, eu sei que a gente está falando aqui, talvez as pessoas voltem lá só para ver esses erros de gravação, né? Só a gente conseguia entender o que a gente falava, né? Mas coisas que eu sei que a gente cresceu muito ao se autocriticar, ao se autoestudar e até, inclusive, escutando a opinião da colega. Por exemplo, tom de voz. Acelerar para falar. Falar mais lento, pausas para respirar, tipo, tom de voz, né? Acertar o timbre. Então, tem um monte de coisa que só a gente se assistindo, só a gente se policiando, assim, e com certeza, assim, ó, não tenho sombra de dúvidas, que nem a gente estava conversando agora. Se a gente for comparar agora essa nova temporada, o início dela, com o início da temporada passada, não tem comparação, né? A gente evoluiu muito. Ainda bem que a gente evoluiu, né, gurias? É verdade. Então tá, vamos iniciar agora a nossa segunda temporada oficialmente para vocês, com o tema o que é artístico para vocês, hein? E contem o que é, do que sobrevive, como funciona. Onde que se alimenta? Onde nós encontramos o artístico na dança do ventre? São diversos meios, na verdade, que o artístico pode ter na dança, né? Principalmente na dança do ventre também, agora falando, né? Mais especificamente sobre o assunto na dança do ventre. Eu, na minha visão, acho que o artístico, ele não é só, assim, digamos que na expressão da nossa face, do nosso corpo, mas também o que a gente veste, aonde que a gente está dançando, né, naquele lugar, em determinado momento. Vai muito além disso. Eu não sei na visão de vocês, né? Agora fala um pouquinho. O artístico, acho que ele é muito amplo, né? No momento em que tu fala artístico, assim, é bem amplo, acho que assim, ele pode ser tudo. No momento em que tu subiu no palco ali, parou, tu já tá iniciando o artístico. Tudo é artístico, né? Se tu vai ser um bom artístico, se teu artístico vai ser maravilhoso, ou se ele não vai ser nada, se ele vai impactar, daí é outra coisa. Às vezes tu pode fazer mirabolanças mil e não passa nada, né? E tem aquele que sobe no palco parado, assim, daí milhões de coisas acontecem ali. Então, eu acho que o artístico é um tema que a gente pode desmembrar ele, assim, muito em diversas coisas, né? E acho que é interessante isso, é interessante a gente pincelar e pegar cada partezinha, né? Vai, Meline, que a bola é tua! É que assim, pessoal, a gente combinou de levantar o dedinho para não dar muita dificuldade na gravação. Aí eu tô em desvantagem. Tá 2 contra 1. Posso? É que vai.
É que quando a gente fala em artístico, assim, podem ser muitas coisas. O artístico, ele pode ser uma cena, o artístico pode ser o artístico facial, a expressão facial, ele pode ser a composição corpórea, o artístico de rosto e mais corpo, pode ser toda a combinação, né? Enfim, quando a gente fala em artístico, tem tudo a ver. Tem que haver a ocupação cênica, tem a ver como que tu monta o teu show. O artístico de um show com música ao vivo é uma coisa, um artístico com música gravada é outra, um artístico com palco pequeno é um artístico com palco grande é outro, um artístico para público perto é uma coisa, para público de teatro é outra. Então, quando a gente trata de artístico, podem ser muitas coisas. E quando se fala apenas em artístico, nunca é apenas o sorriso, né? Quando se fala em artístico, engloba muitas coisas. E é essa a intenção, né? Isso que a gente vai trazer nessa temporada para vocês. A gente não vai só pincelar o artístico como foi na temporada passada, que a ideia era só, né, dar aquele gostinho de quero mais. A intenção agora é esmiuçar, cavar o buraco, né? Ir bem a fundo mesmo, justamente para que a gente consiga atingir mais e mais pessoas, para que a gente consiga te ajudar. Porque, né, gurias, vai que alguém tem uma dúvida, pode aqui mandar, pode perguntar, né? Então, porque a gente monta o podcast para quem está aqui nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Então, é de extrema importância, de extrema valia que as pessoas participem, né? Que mandem dúvidas, né? É muito válido isso, porque às vezes a gente acha, isso pode ser besteira, e às vezes um assunto que a gente considere talvez besteira seja a dúvida de uma pessoa. Então, a gente já começa aqui chorando, Adri. Para que quem tiver alguma sugestão de artístico, que mande. Mas se você quer realmente, né, desvendar essa questão de artístico, o que é, da onde vem, o que comem, como vivem, que nem as gurias estavam falando, é aqui que a gente vai fazer, é aqui que isso vai acontecer. Exatamente. Então é isso, né? Daí falar sobre o artístico. Daí a Eveline estava falando, eu estava pensando também que tem a parte de fora também, às vezes tem o público, né? Às vezes o público também pode interagir, pode fazer parte do artístico ou não, toda essa questão. E agora pensando também, a gente pode pensar em trazer exemplos e coisas assim, mas a gente vai ter um artístico com uma visão de fora. Agora a Bê traz um artístico com as visões do lado, com a visão dos países árabes, vai trazer artístico para a gente de onde ela estiver dançando e algumas coisas assim, o que ela precisa, ou que ela... ou você, bailarina, que quer ir para lá, alguma coisa assim, também, né, já pode ter alguma essas ideias, se tiver dúvidas, e ela já trazer essas ideias também, né, da gente saber, assim, o que muda, talvez, ou não, né, talvez também não mude muita coisa, desculpa, eu estou um pouquinho louca, talvez mude alguma coisa, talvez não, mas acho que é interessante isso, né, vai ter agora uma outra visão de artístico também, né? Que ela já sabia também, né? Ela já tinha... Mas e agora, né? No ano, depois da pós-pandemia, como é que será que está o artístico pós-Covid? Olha! Até porque, se for parar para pensar aqui, nós, no Brasil, mais especificamente em Porto Alegre, as nossas vivências, na maior parte dos casos, é em teatro, em sala de aula, em alguns lugares, sei lá, né, uma junção, uma roda, em algum restaurante, em algum, né, algum evento específico, mas não é muito assim, não acontece em muitos. Agora, já com a visão de quem está de fora, de lá mesmo, né, isso pode ser bem diferente e pode agregar também na nossa visão agora, nessa segunda temporada. Não, mas estou falando agora que o artista, que aqui em Porto Alegre está um pouco mais devagar mesmo essa parte, né? Porque daí estou falando agora, eu me lembrei, nossa, a gente dançava tanto antes, a gente dançava em mostras, a gente dançava ao ar livre, em colégio, em escola.
onde mais, sei lá, era, né, faculdade, Tudo sempre que é tinha lugar. alguma coisa, né? Hebraica, tinha as, né, agora parece que o artístico está meio devagar. Eu me lembro de épocas, agora tô falando isso, que a gente chegava a se dividir em 3, ia uma prof para cada lugar com as gurias, tu lembra? Para conseguir cumprir a agenda de shows e eventos em Porto Alegre. A gente ia cada responsável por um lugar e a gente se dividia, tinha muito evento às vezes, depois se juntava e e não é só pela questão da Covid também. Claro, agora a Covid, né? Sim, com certeza. Mas um pouquinho antes da Covid, tanto que foi quando começou. Exato. Já não tinha tanto assim. Lá no Parcão, sempre tem, todo ano tem. Mas até o Parcão, assim, ele foi diminuindo os dias, o público já não é mais tão grande, antes lotava, assim, que cabia lá, né? Não sei, acho que foi só uma percepção agora, assim, né? aproveitando isso daí que tu falou, assim, eu acho que antes do Covid mesmo, já tava essa situação de dar uma baixada nessa linha de artístico, né, nessa linha de arte, assim, não consigo entender se por uma desmotivação ou por quê. Na verdade, a gente entende, né, a gente sabe que tudo que é relacionado à arte é um pouco mais difícil, né, no Brasil, assim. Então, até eventos que nem tu citou aí do Parcão, precisa de dinheiro, né? É um evento que é totalmente beneficente, mas é caro botar estrutura, é caro botar banco, é caro botar luz, é caro tudo. Então, se não tem o apoio, seja do governo ou de empresas, é difícil de manter. Então, por isso que está cada vez mais difícil ter evento de dança, porque agora, mesmo voltando, está tudo muito caro. Para alugar um teatro e fazer um evento, tá caríssimo, tá caríssimo. Aí, se tu cobra uma taxa que tu não ganha centavo nenhum, só para cobrir custos, vai ser uma taxa cara. Aí não vai ter inscrito, e daí tu vai ter prejuízo. Então, é uma bola de neve, não adianta, né? Então, infelizmente, tá muito difícil essa questão ainda, né, da arte no Brasil, assim. E ali um tempo antes dessa questão de Covid, tava um pouquinho bom, né? As empresas estavam, assim, tava rolando mais patrocínio, tava rolando mais apoio, tava um pouco mais fácil, um pouco mais aberto. Não sei, posso estar, né, assim, posso estar viajando, entendeu? Mas é a minha opinião sobre o que pode estar acontecendo no momento, assim, eu tô viajando, né? Pode ser isso, né? Porque tá tudo muito caro, é caro fazer um evento, né? Não é só tu dispor de tempo, porque para o evento atrair pessoas, ele tem que ser um evento interessante, e um evento razoavelmente interessante é um evento caro, né? Então, vai ficando complicado. Já era difícil, aí depois veio toda a questão da crise, todas as questões econômicas, aí ficou bem mais. E também não tem novela, né? Não tem novela. Tinha Jade, depois teve o Caminho das Índias, que mal ou bem dava. É verdade. É verdade, é verdade. Mas assim, certamente tempos melhores estão voltando, né? Eu digo para vocês que aqui as coisas já melhoraram, ficou tudo bem baixo, obviamente, em decorrência da pandemia, e agora começaram a abrir novos restaurantes, novos lugares de entretenimento, tanto que estão, né, convocando as bailarinas. Então, eu acredito que isso vai chegar no Brasil também, né? Que a gente vai conseguir ter eventos de qualidade novamente, a gente vai conseguir ter... O problema não é ter evento de qualidade, o problema é ter o dinheiro para manter o evento de qualidade, né? Que as pessoas não conseguem fazer milagre com pouco dinheiro também, né? Mas eu acredito que para nós trabalharmos bem o nosso artístico, isso vai acontecer novamente. A gente vai trabalhando no artístico enquanto isso não acontece. Quando já está preparada para o artístico pronto quando isso acontecer. Inclusive, através do podcast. Então a gente vai esperando que as pessoas, né, tenham dúvidas sobre artístico, quais as partes do artístico que a gente gostaria de falar. A gente pode falar de muita coisa aqui. É verdade. Inclusive, né, aberto para vocês, público,
E para os próximos episódios que vem aí, que vai ser, na verdade, novidades também, mas tudo voltado nesse tema do artístico. Aprofundamento do artístico nosso. Né? Exatamente. Eu acho que é isso. Então se preparem para muito artístico, entendeu? Artístico de todas as maneiras que você imaginar. Artístico, sim, vai ser overdose de artístico nessa segunda temporada aqui do Falando em Dança do Ventre da Filhas de Ra. Então é isso, né, gente? Um beijo para vocês. E semana que vem. Até semana Exatamente. que vem. Até semana que vem. Beijo.